verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel estava no deserto. Hoje, estou com 85 anos, continuo forte, como no dia que Moisés me enviou, e ainda posso viajar, lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Aleluia. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Uma palavra poderosa, a qual o Espírito Santo falou comigo quando eu estava trabalhando a respeito dessa passagem, a respeito dessa promessa específica sobre a vida de Caleb. E quando o Espírito Santo falou comigo a respeito desta promessa específica, ele me trouxe à memória algumas promessas a qual o próprio Senhor havia feito. E conforme o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui meditando dentro dessa passagem. O Espírito Santo foi revelando algo tremendo ao meu coração, e eu quero liberar essa palavra para a igreja, em nome de Jesus. Nós estamos aqui de um diálogo entre Josué e Caleb. Caleb chegou para Josué para poder falar a respeito de uma palavra que tinha lançado sobre a vida dele, através de Moisés, Deus usando Moisés para Caleb há 45 anos atrás. E a Bíblia vai relatar que esse momento a qual Moisés mandou os espias espiar a terra de Canaã, nós acabamos de ler que Caleb ele trouxe um relatório verdadeiro. A Bíblia fala que nesse diálogo ele chega para Josué e fala: Josué, eu fiz um relatório verdadeiro daquilo que o Senhor havia me mostrado. E todos bem sabem que esse relatório foi justamente aquilo que ele viu naquela terra. Moisés, a terra é boa, a terra manda leite e mel. Um cacho de uva é necessário 2 homens para carregar. Mas Moisés, há também a necessidade de nós derrotarmos o povo que ali habita nela. Há a necessidade de derrotarmos e vencermos aquele povo a qual ocupa aquele território. Mas da mesma forma que o Senhor foi conosco no deserto, o também Senhor será conosco nessa peleja. Esse foi o relatório a qual Caleb passou para Moisés, porque ele sabia que uma promessa já havia sido feita, ainda quando Israel estava cativo no Egito. Uma promessa a qual toda a nação de Israel herdaria a terra que manava leite e mel. E aqui eu quero abrir um parênteses. Chega a ser jargão de todo pregador, mas é uma pura realidade. Uma promessa específica para uma nação, uma promessa específica para um povo, mas mediante a confiança no Deus a qual foi feita a promessa, mediante toda a sua confiança. Porque nós vemos, se nós vamos decorrer a história, como todos sabem, somente Josué e Caleb herdaram essa terra. Somente Josué e Caleb puderam desfrutar dessa promessa. Não que Deus não quisesse que toda a nação a qual recebeu essa promessa através do Senhor, quando a gente estava cativo no Egito, recebesse. Mas se fazia necessário uma confiança no Senhor Jesus Cristo, uma confiança no Deus a qual havia feito essa promessa. E quando eu me pego nesse exato momento, Caleb chegando para Josué e indagando a ele, falando assim: olha, há uma promessa de Deus sobre minha vida, e chegou o momento, porque chegaste esse momento a qual Josué estava começando a dividir as terras. A nação de Israel já havia conquistado Jericó, já havia derrubado as muralhas, e Josué começou a dividir as terras, e as terras estavam sendo divididas pelas tribos. E chega nesse exato momento, o momento a qual Caleb chega para Josué e fala assim: olha, há uma promessa de Deus sobre a minha vida, e você testemunha.
Lembra lá atrás, há 45 anos, quando Moisés, usado pelo Senhor, me fez essa promessa. E a Bíblia vai dizer que por assim só ele herdou aquela terra. O que você quer dizer com isso, evangelista Emerson? O que o Espírito Santo falava ao meu coração quando eu estava ministrando e preparando essa mensagem em relação à promessa do Senhor. O Espírito Santo falava que entrou pessoas aqui hoje com promessas específicas, promessas individuais. O que é isso, a promessa individual? Ela não é para sua família, ela não é para o seu amigo, não, ela é exclusivamente para você. Porque o Espírito Santo fala ao meu coração que existem pessoas aqui hoje que têm uma grande promessa em Deus, uma promessa a qual o Senhor fez e Ele é fiel para cumprir. Mas há uma necessidade de nós entendermos nesse exato momento aquilo que o Espírito Santo está falando no meu coração. Caleb recebeu uma promessa da parte do Senhor mediante um posicionamento dele. Mediante um posicionamento ele recebeu uma promessa. Por quê? Porque ele foi junto com os 12. Os 12 podiam entregar um relatório verdadeiro, mas somente Josué e Caleb entregaram um relatório mediante aquilo que o Senhor havia prometido a Moisés lá atrás, que herdariam a terra que manava leite e mel. Mediante o posicionamento de Caleb, ele recebeu uma promessa da parte do Senhor. Mediante um posicionamento dado de confiança, porque ele sabia que o mesmo Deus que tirou ele do cativeiro do Egito, o guardou perante o deserto, seria o mesmo Deus que entregaria aquela terra na mão dele. E se nós formos decorrer essa história, ele vai falar para Josué: Josué, o Senhor me perseverou, o Senhor me guardou em vida, mesmo quando nós estávamos no deserto. Porque ele viu toda a nação padecendo, ele viu todo o povo morrendo, mas o Senhor estava o guardando. Por quê? Porque havia uma palavra, havia uma promessa sobre a vida dele. Mediante o posicionamento dele lá atrás, ele sabia que o Senhor assim iria guardar. Aqui eu quero liberar uma palavra para a vida da igreja. Há uma promessa sobre a sua vida, mas como está o teu posicionamento mediante aquilo que o Senhor lhe prometeu? Oh, aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Porque não há como receber algo da parte do Senhor se nós não tivermos um posicionamento firme. Porque quando ele chega para Josué poder falar, fala assim: olha, a minha força está a mesma de quando o Senhor me prometeu. A minha força, o meu vigor ainda está o mesmo. Eu ainda continuo para poder lutar, ainda eu tenho força para poder viajar, ainda tenho vigor da mesma forma que o Senhor me prometeu. Sabe o que Deus está falando conosco? Ei, é necessário um posicionamento. Para quê? Para que você receber a promessa que Deus preparou para a sua vida. Oh, glória! E não foi diferente na vida de Caleb. Nessa narrativa, a qual nós acabamos de ler, nesse diálogo, ele faz essa afirmação para Josué: Josué, a minha força está a mesma. Ele chega para Josué e fala: Josué, a minha confiança em Deus, oh, aleluia, é a mesma. A minha confiança naquele que me prometeu ainda é a mesma. Oh, Espírito Santo de Deus, ela não mudou. E o Espírito falando no meu coração: Emerson, um dos passos principais para que a promessa do Senhor venha se cumprir é um posicionamento já vivendo ela. Porque ele passou 45 anos com o mesmo vigor, como se já tivesse herdado a terra. Mas a terra ainda não estava na mão dele, mas o vigor era o mesmo. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Tem gente que está esperando o cumprimento para haver um posicionamento, e Deus está falando: não, se posicione primeiro para assim haver um cumprimento. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! O Espírito Santo falando comigo: Emerson, não. Pessoas estão querendo viver a promessa de forma errada, que aquela que se cumpra primeiro para depois de se posicionar. E Deus falando: não, cara, não é assim, é diferente. Se posicione como homem de Deus. Se há uma promessa de pastor, se posicione como pastor. Se há uma promessa de evangelista, se posicione como tal, para assim haver o cumprimento. Oh, Espírito Santo. Porque não tem
como, irmão. Primeiro, não tem como você querer viver o cumprimento para depois se posicionar como tal. Não. Primeiro eu vou esperar a promessa se cumprir, para depois eu agir, para depois eu confiar como tal, para depois orar como tal, buscar como tal. Não, não. Deus está falando, não, faz o contrário, faz o inverso. Comece a se posicionar. Há uma promessa sobre a sua vida. Se posicione. Ai, mas eu não estou vendo se cumprir nada. E é por isso, comece a se posicionar, para você começar a ver o agir de Deus. Ai, mas quanto tempo vai demorar? Eu não tenho como te dizer o tempo, mas sabe de uma coisa? Se você se posicionar no mundo espiritual, é certo que as promessas do Senhor começarão a se cumprir sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Oh, aleluia! Glória! Oh, o Espírito. Não estou sentindo a presença do Senhor aqui. Quando eu me pego nesse posicionamento de Caleb para Josué, ele faz esse relato. Não foram 4 semanas, não foram 4 anos, foram 45 anos de um posicionamento ininterrupto. 45 anos do posicionamento inabalável. Oh, aleluia. 45 anos com a sua confiança intacta. Oh, aleluia. E o tempo passando e ele confiando, não, há uma promessa, eu vou herdar a terra de Canaã. A melhor parte é minha. Por quê? Porque o Senhor me prometeu. Oh, aleluia. Glória. Porque dentro da palavra de Deus, eu vejo as promessas se cumprindo dessa maneira. Primeiro posicionamento, depois cumprimento. Você vai ver isso na vida de José. Primeiro ele se posicionou, mesmo dentro da cadeia. Ele já era um governador. Ele governava sem ter assumido o Egito. Ele já exercia o governo dentro da caverna. E Deus preparando para o cumprimento da promessa. Você vai ver Davi reinando dentro de uma caverna, sem ter assumido o trono. Oh, aleluia. O que isso me mostra? Posicionamento para ver cumprimento de promessa. Se você está aqui hoje, saiba de uma coisa: foi para isso que o Espírito Santo te conduziu a esta casa. Ei, há uma necessidade de um cumprimento, sim, mas também, primeiramente do que isso, há uma necessidade de um posicionamento. É uma pergunta que não cabe a mim você responder a mim. Assim o Espírito Santo, há uma promessa de Deus sobre a tua vida, mas como está o seu posicionamento no mundo espiritual? Como você tem se comportado mediante uma palavra que foi liberada sobre a tua vida? Como? Você ora para Deus cumprir, mas se não posiciona. Você ora para Deus fazer, mas não se coloca na posição. Você fala para Deus, Deus, eu tenho uma promessa, sim, há uma promessa sobre a tua vida, há um chamado sobre a tua vida, sim, mas aonde está o seu posicionamento como tal? Comece a viver, eita glória, comece a viver ele, irmãos, mesmo que você não esteja enxergando, comece a viver ele, comece a agir como tal, para você ver o agir do Senhor sobre a sua vida, para você ver o agir do Senhor sobre o teu chamado, sobre a promessa liberada. Foi para isso que o Espírito Santo me conduziu aqui, para trazer a memória de as pessoas que estão aqui dentro desta casa, as promessas feitas no individual, no secreto. E Deus está falando, eu quero cumprir, mas se posiciona como tal. Ei, eu quero cumprir, mas se coloque como um. Ei, eu quero realizar. Oh, aleluia. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo movimentação, eu não estou vendo você se movimentar naquilo que foi liberado, a palavra. Caleb recebeu essa promessa 45 anos atrás, e mesmo nesse tempo, ele não deixou de confiar naquele que havia feito a promessa. Ele não deixou de confiar na palavra liberada, irmãos. Há uma palavra de Deus liberada para a nossa vida nessa noite. Há uma palavra do Senhor liberada para o seu ministério, para o seu chamado, nesse exato momento. E é por isso que nós estamos aqui dentro desta casa. E Deus está nos chamando a um posicionamento para haver um cumprimento. Porque sem posicionamento não dá, irmãos, para se cumprir nada. Nada. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a Bíblia que está me mostrando isso. Caleb só teve a autoridade e a autonomia para poder cobrar algo, pode-se assim dizer,
a Josué, porque no decorrer da caminhada eu tenho certeza que ele não abaixou a espada. No decorrer da circunstância, ele não fraquejou no escudo. No decorrer da trajetória, ele não deixou de confiar no Deus que havia prometido. E tudo isso sendo observado por Josué até chegar esse momento, no capítulo 14. E é isso que o Espírito Santo de Deus está nos falando nesse exato momento. Possa ser que você não está conseguindo enxergar, porque você ainda não está se posicionando. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Comece a se posicionar naquilo que Deus te chamou para você ver. Oh, aleluia. Comece a viver como aquilo que Deus te chamou para viver. Se há uma promessa sobre a sua vida ministerial, comece a se comportar como um ministro do Senhor para você ver. Oh, aleluia. Oh, glória. Para você ver que o Senhor irá lhe guardar e as coisas vão começar a fluir naturalmente sobre a sua vida. Na vida de Caleb, 45 anos. Na minha vida, ainda não se cumpriu todas as promessas. Possa ser que na sua vida demore muito menos tempo, mas só quem sabe disso é o Senhor. Só quem sabe o tempo que irá se concretizar aquilo que Ele prometeu é só o Pai. Nós não tem como colocar tempo nas promessas de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque tem projetos, tem promessas que é necessário um tempo. Eu nunca vi projetos grandes nascer da noite para o dia. Todo projeto grande demora tempo para ser realizado. Todo projeto grande demora tempo para poder ser concretizado. Eu tenho certeza que na sua vida não será diferente. Possa ser que você não tenha conseguido enxergar o manifestar de tudo aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Mas nessa noite, se você começar a se posicionar no mundo espiritual, da forma da promessa, da palavra liberada sobre a sua vida, você vai ver o agir de Deus. Você verá a glória do Senhor. Por quê? Porque há uma promessa, há uma palavra liberada sobre a sua vida. Há uma palavra liberada. Ei, e não é o evangelista aqui, Emerson, que está liberando essa palavra, não. É o próprio Senhor que liberou ela. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, se for perguntar, tem uma promessa específica, seja ela qual for. Nessa noite é que o Espírito Santo está falando conosco. Ei, vamos nos posicionar para ver um cumprimento. Deus está nos chamando a responsabilidade, sabe por quê? Porque há uma necessidade de se cumprir, irmãos. Há uma necessidade de se cumprir. Se não houver um posicionamento, vai se passando o tempo, oh, aleluia, até você entender. Quanto mais rápido você entender aquilo que Deus preparou para a sua vida e começar a viver Ele, mais rápido se cumpre. Por isso que muitas pessoas não entendem por que ele chegou agora e já entendeu o processo, já entendeu a promessa do Senhor e já está vivendo. E outros que estão anos e anos e não conseguiram entender o que tem que haver um posicionamento. É por isso que o Espírito Santo nos conduziu a esse exato momento, para poder trazer essa palavra direcionada sobre o seu coração. E debaixo dessa palavra revelada para nossos corações, porque o Espírito Santo tem a necessidade, tem pressa para poder cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua e na minha vida. E é por isso que você está aqui. E neste momento eu quero fazer uma oração, pedindo para que o Senhor venha trazer a sua memória, todas as promessas dEle, a qual você não está conseguindo enxergar, por falta de um posicionamento no mundo espiritual. Mas a partir de hoje você vai sair daqui tomando posse dessa palavra e entendendo que há uma palavra sobre a tua vida, há uma promessa e há necessidade de um posicionamento. Comece a se posicionar e você verá o cumprimento de tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus debaixo dessa palavra liberada. É para isso que Deus te trouxe aqui neste momento. Ele quer cumprir, sim, mas há uma necessidade de se posicionarmos. Quem quer se posicionar no mundo espiritual nessa noite, já vivendo,
já vivendo tudo aquilo que o Senhor liberou para a sua vida. Oh, aleluia! Comece a se enxergar, irmão. Se você tem vontade de pregar, já comece a se enxergar aqui em cima desse altar. Se você tem uma palavra, uma promessa de louvar, já comece a se enxergar aqui nesse ministério de louvor. Já comece a viver o teu chamado, mesmo se não houver nada acontecendo. Oh, aleluia! Porque o nosso próprio Deus, Ele não precisa da circunstância necessária para se cumprir uma promessa, não. Ele não precisa do ambiente favorável, não. Ele só precisa, sabe de quê? De um coração contrito, confiante nele e um posicionamento sobre a tua palavra. Oh, porque quando há posicionamento na palavra do Senhor, há cumprimento das promessas. Ele não precisa do ambiente, não. Ele não precisa. Ele só precisa que você confie nele e acredite nessa palavra, na promessa liberada sobre o teu coração. É isso que ele precisa. E através disso, quando você começar a viver ela, as coisas vão se cumprindo naturalmente. E é para isso que o Espírito Santo me conduziu a esta casa. E eu quero lhe convidar nessa noite a se colocar de pé junto comigo. Vamos nos posicionar já vivendo tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre nossas vidas. Eu quero fazer uma oração pedindo para que o Senhor, para que nós possamos entender a necessidade de um posicionamento no mundo espiritual para haver cumprimento. Foi para isso que o Espírito Santo te conduziu aqui. Ei, há uma promessa sobre a tua vida, há um ministério liberado, há algo preparado para a tua vida. Eu não consigo enxergar o meu marido na casa do Senhor. Não, já comece a ver ele aqui nesse local, adorando e cultuando a Deus. Quando você sair de casa, deixa a roupa dele preparada, já profetizando que ele estará do seu lado. Se você não consegue enxergar o seu filho aqui nesse ambiente, comece a enxergar. Quando sair de casa, deixa a roupa dele preparada. Assim você verá a glória do Senhor sendo manifestada. Oh, aleluia! Foram 45 anos de Caleb, com a mesma força, com o mesmo vigor. No decorrer da caminhada é natural as nossas forças se esvaindo, mas o Espírito Santo de Deus nos conduziu a esse ambiente para nós começarmos a se posicionar para o cumprimento da promessa do Senhor ser liberado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Nessa noite eu quero fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, nós estamos se posicionando no mundo espiritual, já vivendo as promessas, Pai. Eu já consigo enxergar tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Eu já consigo enxergar, Pai querido, a promessa, Pai querido, a qual o Senhor fez, Pai amado. Deus, a qual eu vou alcançar, porque a partir de hoje eu vou viver como tal. Deus, eu já consigo enxergar, Pai querido, eu ministrando a Tua palavra. Eu já consigo enxergar, Pai querido, eu louvando a Tua palavra, o Teu louvor. Eu já consigo enxergar, Pai querido, eu naquele emprego que o Senhor me prometeu. Oh, aleluia. Eu já consigo enxergar, Pai querido, eu dentro da minha casa. Ei, aleluia. Já comece a se enxergar neste momento no mundo espiritual, irmãos. Oh, aleluia. Foi para isso que o Espírito Santo me trouxe aqui. Vamos nos posicionar. É noite de posicionamento para haver cumprimento. É isso que o Espírito Santo fala ao meu coração. Oh, aleluia. Eu já consigo enxergar a igreja missionária Projeto Resgate aos 4 cantos dessa terra. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma palavra. E eu já estou agindo como tal. A minha visão já é como tal. Eu já consigo enxergar as congregações da casa. Por quê? Porque eu já estou vivendo como tal. Oh, aleluia. Rabadá subelecanto rabadacai. Oh, ramandecalabadá sobelecai. Ei, se há uma promessa sobre a sua vida em específica, já comece a se enxergar nela. Oh, se há uma promessa específica de você ir para outro estado, já comece a se enxergar dentro do avião, com as malas preparadas. É assim que o Espírito Santo quer que você enxergue. Ei, não espere, irmãos. Não espere ela se cumprir para se posicionar, não. Davi não esperou ele assumir o reinado para começar a reinar, não. Ele viu uma oportunidade dentro da caverna e falou assim: se eu tenho uma promessa de reinar, é aqui que eu começo o meu reinado. Eita glória! Rabadá subnecanto. Ele viu uma oportunidade. Eita, Jesus querido.
Se há uma promessa de você se tornar um empresário, não perca a oportunidade. Já se vê como um, irmãos. Já se vê como um. Misericórdia, Pai. Ei, com o decorrer do tempo você já esqueceu, né? Você já esqueceu da promessa feita lá atrás. Eu vou orar assim, Espírito Santo, comece a lembrar agora. Comece a lembrar agora. Quando Deus levantou um vaso, da mesma forma que levantou Moisés para poder fazer essa promessa para Caleb, foi assim com você. Quando Deus levantou um vaso, Ele fez essa promessa anos atrás, e você esqueceu dela, né? Mas nessa noite o Espírito Santo te conduziu a esse ambiente para te trazer a memória, para te trazer a memória e você começar a viver ela. Eita glória! Eita Jeová! Eita Jeová! Isso, irmãos, isso! Deixa o Espírito Santo te trazer a memória. Isso, deixa o Espírito Santo te trazer a memória. Isso, e conforme Ele vai te trazer a memória, quando você misericórdia, conforme Ele for te trazendo a memória, irmãos, vai se posicionando. Aleluia. Conforme Ele for te trazendo a memória, comece a se posicionar. Estufa o peito e fala assim: vai se cumprir. Estufa o peito e fala assim: eu tomo posse porque vai se cumprir. Porque a partir de hoje eu vou me posicionar mediante uma palavra liberada do céu para minha vida. Aleluia. Misericórdia. Irmãos, irmãos, há uma glória sendo derramada aqui, irmãos. O Espírito Santo fala algo no meu coração, da qual não tenho costume. Deus está falando com empresários dentro dessa casa que não tem R$1 no bolso. Eita glória. Eita Jesus. Aleluia. Uma promessa feita lá atrás, e você já esqueceu. Por quê? Porque as condições não são favoráveis, você não tem nada. Mas se a partir de hoje você se posicionar, a partir de hoje, se você se posicionar e entender que a promessa do Senhor, se faz necessário um posicionamento antes de um cumprimento, irmãos, você sai daqui hoje sendo um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. É essa a palavra que o Espírito Santo fala no meu coração. É essa revelação que eu trago nessa noite para a sua vida. Se você sair daqui posicionado, irmãos, você vai sair daquela porta e vai falar assim: não, hoje eu saio daqui com aquilo que Deus me prometeu lá atrás. Eu saio daqui um profeta, eu saio daqui um pastor, eu saio daqui um evangelista, eu saio daqui uma missionária, eu saio daqui, eita glória, um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Jesus querido, quantos tomam posse dessa palavra nessa noite aqui, irmãos? Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Quantos recebem essa palavra aqui? Eita glória do Senhor. Eita glória. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vamos nos posicionar. Eita glória. Quando o grande dia. Eita glória. Eita Jesus querido. Ei, vai valer a pena sim. Vai valer a pena sim. Sim. Eu quero lhe fazer um convite nessa noite, irmãos. Eu quero lhe fazer um convite nessa noite especial. Aleluia. Você que entendeu essa palavra precisa se posicionar no mundo espiritual para receber o cumprimento daquilo que o Senhor lhe falou. Eu quero lhe convidar, irmão, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha se posicionar, irmãos. Se posicione como tal, mediante essa palavra liberada aqui nessa noite. Aleluia. A escolha é sua.
de sair dessa casa da mesma forma que entrou, ou sair daqui tomando posse toda a palavra do Senhor liberada sobre a tua vida e toda a promessa. E é debaixo dessa palavra que eu quero lhe fazer um convite. Há uma promessa de Deus separada para a tua vida, e você sabe disso. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero lhe convidar a você a sair do seu lugar em nome de Jesus, e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Vamos começar a se posicionar, irmãos. Vamos começar a viver isso, deixa Deus trabalhar, irmãos. Vamos começar a viver como tal. Vamos começar a viver. Vamos começar a viver, irmãos, como se já fosse real e tangível tudo aquilo que Deus te prometeu. É isso que o Espírito Santo fala no meu coração. Onde está você? Saia do seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero lhe dar um abraço. Mediante essa palavra que foi liberada aqui, deixa o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. Você não veio a esta casa em vão. Você não saiu nessa quarta-feira chuvosa, não. Foi o próprio Espírito Santo do Senhor que te conduziu a esse ambiente, para te trazer essa promessa, para te revelar essa palavra. E é por isso que Ele te faz esse convite. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Deixa eu te dar um abraço. Eita glória. Isso, irmãos. Aplauda o nome de Jesus Cristo. Isso. Arabada sobre. Deixa Deus trabalhar. Isso, irmãos. Isso. É o cumprimento, irmãos. É o cumprimento. Isso é o cumprimento, irmãos. A segunda pessoa, onde está a segunda pessoa? Eu quero te dar um abraço. Saia do seu lugar. Não se prenda. Não se prenda. Ei, Satanás quer deixar você amarrado. Satanás quer deixar você neutralizado no seu mundinho, achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas não está. Sabe por que não está? Porque você sabe da promessa que foi feita sobre a tua vida. E por isso que você está aqui. Você pode ter se fazer desentendido. Não, essa palavra não é para mim, não foi para mim, foi para o irmão do meu lado. Não, ela não foi para a direita nem para a esquerda. Ela tem destino certo e é o seu coração. Oh, aleluia. Onde está a segunda pessoa? Em nome de Jesus, onde está? Eu quero te dar um abraço, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar neste momento para que as promessas do Senhor venham a se cumprir, todas elas, mediante um posicionamento seu, em nome de Jesus. Se não há, irmãos, eu quero fazer essa oração para essas duas vidas que estão aqui no altar. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, essas vidas entenderam, Pai querido, a tua palavra liberada nesse culto, Pai. Deus, faz a obra, Pai querido, de restauração e cumprimento de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Espírito Santo, começa a manifestar a tua glória, Pai querido, o seu amor de uma forma poderosa. Deus, restaura ministério, Pai querido. Restaura chamado, Pai querido. Restaura, Pai querido, em nome de Jesus. Espírito Santo, agora, Pai querido, eles estão entendendo que todo o processo se faz necessário para o cumprimento, Pai querido, de uma palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, vai manifestando a tua graça e o seu amor de uma forma poderosa sobre esses corações. Deus, e é debaixo dessa palavra, Pai querido, que a igreja de Jesus Cristo está firmada na palavra rema que vem do alto. E é por isso, Deus, que nós estamos diante da tua presença nessa noite, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir no nome de Jesus Cristo. Dá uma olhadinha para lá, profeta. Olha o quanto você é importante para esse ministério. Oh, aleluia. Rabada sobre ele, canto isso. Conduz ele ali, Adriano. Jesus. Eita glória. Meu Deus, que manifestar. Oh, aleluia. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso que se faz presente nesse ambiente. Eita glória.